Olá buscadores, bem-vindos ao canal Conhecimento Oculto. No vídeo de hoje vamos trabalhar o último capítulo da parte teórica do livro Vias Ocultas do Ian Moraes. E antes de começar o vídeo, não deixe de curtir este vídeo, comentar as suas dúvidas aí embaixo, compartilhar com seus colegas de jornada, tá bom? E o tema de hoje é as vias da iniciação. Neste vídeo vamos discutir diversos aspectos em que o ocultista, o iniciante, ele acaba se deparando. Porque ele vai chegar num ponto em que ele vai querer saber qual caminho ele vai tomar, qual direcionamento ele pode ter. E para isso que nós vamos trazer alguns aspectos, alguns caminhos, alguns lugares por onde o ocultista ele pode perpassar, o iniciante ele pode passar para se descobrir, para encontrar o seu próprio caminho. Então a gente vai discutir formas de adentrar, formas de conseguir conhecimento dentro da senda ocultista. Então, um certo dia, você desperta para o ocultismo e pensa, o que eu devo fazer agora? O iniciante está sempre ansioso por novas experiências e, às vezes, sente a necessidade de pertencer a um grupo. É natural, o ser humano ele sente a necessidade, em algum momento, de pertencer a um grupo. Ele é ávido por informações e sabe que dentro de uma ordem ou círculo bem estruturado é possível evoluir sem cometer todos os erros aos quais quem investiga tudo por conta própria está sujeito. Então alguém que participa de um grupo, alguém que participa de uma ordem, um círculo de estudo, um grupo de estudo, ele tem uma probabilidade, vou colocar entre várias aspas, uma probabilidade de errar menor, porque ele tem outras pessoas que já passaram por aquilo, outras pessoas que estão no mesmo estágio, um estágio intermediário, que compartilham experiências. E aí a pessoa não necessariamente precisa errar, ou precisa gastar tempo com um estudo que talvez não agregue naquele momento. Então tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, e nós vamos discutir quais são as opções que o jovem buscador ele pode optar na sua jornada na senda esotérica. Pode ser só uma? Não, o cara pode escolher vários, de repente em um aspecto ele vai escolher um, para uma outra coisa ele escolhe uma outra modalidade, para uma terceira coisa uma outra forma, um outro caminho, um outro direcionamento que ele pode tomar. Para começar a nossa discussão, vamos iniciar com o primeiro tópico, que é estudo solitário. No estudo solitário, ele é um caminho muito difundido e é seguido por... vou chutar uma porcentagem doida aqui, mas muita gente, sei lá, 70% da comunidade adota esse caminho. Ele acaba tendo estudo solitário em vários temas, né? Não estou restringindo a todo o estudo do cara ser direcionado só de forma solitária, não. Mesmo porque a gente tem as plataformas de redes sociais que a pessoa pode discutir. Mas muitos aspectos o cara acaba estudando sozinho. Outras coisas ele busca com um colega, com um conhecido, num grupo, uma coisa ou outra. E é um caminho que é muito difundido e muitos seguem. Seja por morar em regiões sem opções de grupos ocultistas, e isso é muito comum mesmo. Eu sou nordestino e eu sei como é a senda esotérica no Nordeste, ainda é fraca. Alguns estados é muito forte. Tem alguns lugares aqui no Nordeste que a gente tem uma comunidade wicana, por exemplo, muito forte, mas ainda assim você não consegue ter um grupo bem consolidado, bem estruturado para que você possa trocar ideia. Então é a opção de muitas pessoas que estão ávidas por conhecimento, querem informação, querem melhorar, querem se aperfeiçoar e não quer deixar de seguir o caminho porque não tem ninguém para compartilhar ideia. Por isso que a gente utiliza muito a internet para isso. As pessoas elas estudam muito por conta própria ou por qualquer outro motivo, seja esse regional ou não. E este é um caminho de grande liberdade, porque não tem ninguém para te dizer, ó, estude aqui, estude ali. Isso é uma vantagem? Uma vantagem. Mas também é uma desvantagem, porque por vezes você tem um tema e aí você encontra um livro, encontra um material, estuda todo aquele material, mas de repente aquele material está num nível intermediário. Ou você precisaria estudar ou ler ou ter um outro conhecimento para desenvolver a proposta daquele material. E essa é a desvantagem. Quando você tem a troca de experiências, você consegue um direcionamento melhor. Mas assim, ninguém vai te falar o que você tem que estudar. Por conta. Você lançar aí para o universo e pedir que as respostas apareçam. Rola dessas coisas também. Então o estudante solitário dispõe de milhares de livros para ele ler e para ele praticar, diversos sites e blogs e fóruns na internet para ele tirar dúvidas. A gente tem as comunidades no Facebook, nem todas são
muito boas, muitas muitas pessoas que colaboram. Eu tento colaborar da maneira que eu posso, da maneira sensata, mas tem comunidades que você não consegue obter essas informações, mas você está lá para ver se aparece alguma coisa interessante, né? E comunidade esta formada não só por outros praticantes solitários, como também por pessoas de mais diferentes grupos e ordens, e isso que é o mais bacana. Às vezes o cara participa de uma ordem, mas tem outros temas na sua vida que ele estuda de maneira solitária. Isso acontece muito, o cara de repente ele pode participar da maçonaria, mas ele estuda, sei lá, Umbanda por conta própria. Ele não vai obter esse conhecimento da maçonaria, pode obter com algum irmão, mas não está no escopo, né, da maçonaria. Pelo menos eu não tenho conhecimento que esteja no escopo, pode ser que tenha. Se tiver, coloque aí nos comentários, é bom que eu fique informado. Então tem essa liberdade, você tem essa liberdade, tem essas vantagens. Às vezes a maioria é forçada a isso, mas não significa que você tem que persistir a vida toda nesse caminho, tá bom? O segundo caminho é adentrar em uma ordem. E nesse aspecto é muito delicado por vários motivos, mas eu vou tentar ser imparcial, não quero falar assim, ó, vá para essa, vá para aquela. Eu vou abordar o tema, vou trazer a minha experiência, e aí vocês que vão tirar as conclusões e verificar a ordem que melhor convém. Mas o que são ordens, né? O que são as ordens? As ordens, elas, vou colocar assim de maneira bem genérica, um grupo de pessoas que está estruturada de uma certa forma, tem toda uma ritualística que é comum aos membros daquela ordem, um conhecimento, um currículo, que você pode adentrar nessa ordem, possuir esse currículo, estudar com base nesse currículo, e você tem um estudo direcionado. Tem muitas ordens ocultistas? Tem muitas ordens ocultistas. A gente tem aí, posso citar diversas, vou citar algumas das mais famosas. A gente tem a maçonaria, tem a Rosa Cruz Amor, que tem outras Rosa Cruzes, acho que tem mais 2 movimentos Rosa Cruzes aqui. A gente tem a Ordem Telêmica, que seria a Ordo Templi Orientis, que também tem algumas restrições de região. Tem a AA, Arcanoro, do Marcelo Del Débio. Não sei nem se ele coloca como uma ordem, mas acaba funcionando meio que como uma ordem. E tem a AA do Crowley, né? A Astrum Agento. Então você tem, e deve ter outras ordens, tem outros grupos, você tem várias opções aí para poder escolher. E ele já tem um currículo todo bem estruturado, né? Para que você siga. Aí fica ao seu critério, por familiaridade, por objetivos. A minha dica é: olhe quais são os seus objetivos, o que é que você tem de ânsia por conhecimento, e olhe se o que a ordem propõe lhe agrada. Não tente se moldar à ordem. Vou colocar nesse sentido, não tente, vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Não tente se moldar à ordem. Olhe se a ordem se molda às suas necessidades, porque senão você entra em parafuso. Se você se moldar tudo, 100% da ordem, você acaba se tornando um fanático. E aí a gente acaba caindo em uma das armadilhas que citamos nos vídeos anteriores. Então você não tem que se moldar, se transformar de uma maneira doida e se adequar completamente àquilo que está na ordem. A ordem está ali para te ajudar, para te auxiliar, para te proporcionar conhecimento. Mas você já tem que ter um certo objetivo para ver se existem afinidades com os objetivos da ordem. E aí você tem um casamento. Mas entrar por entrar, vestir um personagem, você não vai estar ganhando nada com isso. Não é o melhor caminho para você. Se transformar, se maquiar, se travestir e ir para uma ordem dessa, não. Verifica seu currículo, porque senão você vai estar perdendo tempo, vai estar gastando tempo de uma outra pessoa que está na ordem, que poderia estar direcionando aquele estudo para alguém que realmente tem afinidade com aquela ordem. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Mas também tem um outro lembrete, um alerta, na verdade, que é não procurar entrar em ordem apenas para ostentar títulos. E tem muita gente que faz isso. Entra em ordem para colecionar títulos. Então vou entrar numa ordem X para chegar até o grau tal, numa ordem Y para chegar até o grau tal, e eu tenho tantos títulos, eu tenho tantas medalhas, eu tenho tantos reconhecimentos. Mas e a parte espiritual? E a sua espiritualidade? Está alinhada com tudo isso que você fala, com todos esses graus? Você tem realmente a propriedade do que você fala, ou apenas é um título? Então a gente tem que fazer essas reflexões, porque quais são os objetivos de estar naquela ordem? Isso é interessante a gente pensar.
e não querer ostentar um título que eu sou frater fulano de tal, mestre cicrano de tal, do grau 63, de não sei o que, não adianta. Você pode estar no maior grau que for, mas espiritualmente falando, a título de espiritualidade, a título de conhecimento, de propriedade, de vivência daquilo ali, você não passou do grau 0. Às vezes não passa do grau 0 uma pessoa dessa. Então, isso é importante. A gente tem vários relatos aí. Quem acompanha comunidades no Facebook, grupos no WhatsApp, tem os relatos dos colegas que falam o cara era grau tanto, mas conhecimento 0, prática 0, está ali só por estar. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Principalmente em ordens malucas, ordens esquizotéricas, cai nas armadilhas que a gente já falou, gurus e etc. Então, acho que vocês já estão bem escolados a partir daquele vídeo em relação a isso. A gente tem várias religiões que têm uma espiritualidade muito avançada, né? Tem a prática da espiritualidade muito ligada às suas práticas religiosas mesmo. Então, existem várias religiões com filosofias ocultistas e práticas mágicas que vale muito a pena conhecer. Vou citar algumas, mas algumas que me vieram à cabeça, não estou dizendo, vá para essa, pegue isso aqui, não, pode ter outras, milhares aí, não vou me intrometer a citar várias, as que eu lembro aqui agora. A Wicca tem muito isso, a Umbanda, o Palo Mayombe, Fá, bruxaria em diversos direcionamentos, um cristianismo primitivo, espiritismo. Então tem várias religiões que têm ligação com uma prática mágica, com um estudo ocultista, com algo além. Não é só você sentar, ouvir sermão, tentar praticar, pôr em prática aquele código moral e acabou. Então tem muitas religiões que trabalham muito essa questão da espiritualidade. Cabe você verificar a afinidade e se conectar a uma, ou se quiser não se conecta a nenhuma. Não existe um fiscal que te diz, faça isso, faça aquilo. Não se conecte a nenhuma, cria a sua religião, monte a sua estrutura de crença, cria a sua religião. A gente já discutiu isso também em outros vídeos. Você não é obrigado a fazer nada. Entendeu? Você pode pegar a prática de um conceito do outro e criar a sua investigação, montar o seu quebra-cabeça a partir de um iluminismo científico. Tenho colegas que fazem isso, perfeito, tento também trazer isso para a minha prática, de buscar, tem a minha vertente, o meu pilar de crença, e nesse pilar de crença eu vou inserindo as outras coisas que eu estudo, que eu pratico, que eu vou descobrindo, que eu vou experimentando e vendo, aquilo ali funciona, então entra aqui no meu arcabouço, você vai criando, você não precisa. Agora tem pessoas que realmente precisam estar na religião por uma questão de grupo, porque aquela aceitação do grupo é importante. Então isso é muito pessoal, não quero te falar o que você tem que fazer, mas eu quero te mostrar os caminhos que você pode seguir. Esse foi o objetivo do capítulo quando o Ian escreveu. Ele quer te dar um direcionamento, é isso que a gente está fazendo aqui, discutindo para que as pessoas que estão perdidas tenham um direcionamento. Um outro ponto são círculos de práticas. Então a gente tem vários círculos de práticas aí, que não são ordens, mas são pessoas que se juntam, criam uma grade, né, um roteiro de estudo em comum, discutem aquelas práticas e você não precisa estar limitado à questão geográfica. Você pode montar um seu círculo de prática no YouTube, no WhatsApp. Pode montar no WhatsApp. Querendo ou não, até aqui, né, o canal no YouTube acaba se tornando um círculo de prática, já que eu peço que vocês tragam os feedbacks, trago práticas, a gente vai discutindo, vou melhorando, vou conversando com as pessoas que acessam minhas outras redes sociais, e eu vou conversando, vou discutindo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, testa isso, a gente vai criando um círculo de prática, não deixa de ser um círculo de prática. Mas é algo que não se tornou ainda uma ordem, não é bem uma ordem, mas são pessoas que têm um pensamento em comum. Então você pode ter um grupo no WhatsApp, pode ter durante as pesquisas verificar as afinidades, propor práticas, o pessoal vai pondo isso em prática, um vai relatando para o outro e você vai construindo conhecimento a partir do relato dos colegas. E não precisa necessariamente estar geograficamente próximos. Não existe isso. Com a tecnologia, a gente tem que aproveitar a tecnologia para trazer benefícios para a gente, porque senão a gente volta ao século passado e o conhecimento não anda, não forma conhecimento, se a gente continuar preso a esses paradigmas. Tá bom? Então, o círculo de prática é nada mais que um grupo de pequenos amigos ou estudantes de ocultismo e magia a fim de se reunir em torno de um objetivo de criar práticas em conjunto que fortaleçam membros ou o próprio grupo. Então, você pode encontrar. Só tome cuidado para não encontrar nenhum doido, um esquizotérico da vida,
e acabar entrando numa roubada, numa furada. Então é bom você verificar se aquela pessoa tem uma certa credibilidade, se você realmente confia, se a prática proposta tem fundamento, pesquisar a prática, o porquê da prática, e apenas não fazer de qualquer forma para não cair em roubada. E com a evolução dos meios de comunicação, como a gente já estava conversando, um círculo não precisa ser formado por membros próximos. É possível realizar diversos tipos de práticas sem proximidade física, criando um canal de comunicação na internet para outros membros utilizarem. Então, às vezes, o cara chega num nível, o grupo está num nível tão elevado, a egrégora já está tão forte, que os caras conseguem fazer reuniões a nível astral, conseguem se encontrar no astral, conseguem compartilhar experiências, marcam um horário, abre-se um portal, todo mundo mergulha naquela onda, no astral, e aí todo mundo se encontra, compartilha experiências lá. Isso aí eu posso falar que já passei, tanto presencialmente quanto via internet, e a experiência é muito positiva, desde que a egrégora ela seja boa, seja uma egrégora sadia. Isso também que é muito importante, que a gente tem que tomar o cuidado. Um outro ponto, e aqui no Brasil a gente tem um arcabouço de conhecimento muito grande, são as manifestações da cultura popular. Cada região no Brasil tem manifestações totalmente diferentes, a gente consegue extrair banhos, incensos, ervas, chás, práticas, simpatias, várias coisas que a gente pode extrair também como forma de conhecimento. Então não é porque estou estudando um livro do Aleister Crowley, estou estudando um livro do Eliphas Levi, estou estudando um livro do Ian Fries, que eu sei tudo e vou ignorar todo o conhecimento que é produzido aqui no Brasil. Não. No popular a gente também consegue obter esse conhecimento. Você também consegue ver a propriedade de uma erva numa casa de folha. Vai lá na casa de folha perguntar esse chá que serve para quê, essa erva aqui é utilizada para quê. Se eu colocar essa planta na minha casa, ok, isso é forma de extrair conhecimento. Então o mago ele é esperto, o bruxo ele é esperto, bruxo, mago, bruxa, né? É esperto, se ficar atento a essas coisas. Porque consegue extrair conhecimento de todos os campos, você não precisa parar e ler um livro de ervas para obter esse conhecimento. Vai lá, compra a erva, faz o chá, funcionou? Funcionou. Anota no seu diário mágico, anota no seu grimório, que aquela erva tem uma propriedade, funcionou para você. Então é uma forma da gente obter conhecimento. A gente tem que estudar, investigar as simpatias, os sortilégios, as adivinhações. Cada prática popular de superstição ela tem algum fundamento, ela tem alguma coisa a transmitir. E estudar tais práticas sobre o prisma ocultista, ou seja, sabendo de onde vem cada elemento e a sua energia geradora, é muito promissor e recompensador, porque você consegue extrair conhecimento daquilo, porque você tem propriedade que aquilo não é aleatório. É diferente da nossa mãe, da nossa avó, que pegava aquilo e falava, ó, isso aqui dá certo. Fazia, dava certo, mas não sabia por quê. Por que aquelas energias, aquelas coisas todas, por que tinha que ser daquela forma, por que tinha que ser 3 dias, por que são 7 dias, por que tem que ser de cabeça para baixo, por que tem que ser a folha tal. E a partir do prisma ocultista você consegue extrair esse conhecimento. E por correspondência criar suas práticas. O interessante do mago é a gente entender as correspondências e criar os nossos próprios ritos, as nossas próprias práticas a partir da experiência de outro. Não é porque você fez uma coisa que deu certo que você vai replicar aquilo a vida toda. Você pode pegar aquilo ali como uma estrutura base e inserir aquilo que você quer. Eu fiz isso a minha vida toda. Mesmo antes, minha vida toda, digo assim, minha vida toda magística, né? Mesmo antes de conhecer a magia do caos. A magia do caos eu vim conhecer muito recentemente. Eu acho que tem 1 ano que eu conheço a magia do caos. E toda vez que eu comento com um colega, alguém que é assim do rolê, fala, rapaz, você é mago do caos? Não, sou bruxo, sou mago, mas não sou mago do caos, não me considero um mago do caos. Não parei para estudar, não sigo todos os fundamentos. Ah, mas não tem fundamento nenhum, é uma doideira. Gente que fala isso, faz o que você quer, faz o que tu queres, né? Não sou muito por aí, eu tenho que ter propriedade, eu tenho que entender como tudo funciona para que você realmente se pronuncie na comunidade com aquele título, porque você não tem um fundamento, não tem um estudo, não sei quem são os caras de referência, não sei quais são as práticas, só falo porque eu peguei um recorte do que é a magia do caos e vou falar. Por exemplo, eu gosto muito de sigilo e servidor, descobri essas técnicas e estou apaixonado, querendo investigar mais, descobrir mais coisas. Ah, porque eu entendo um pouco de sigilo e servidor, você é mago do caos? É só isso, a magia do caos? Então, faz sentido, né? E todo mundo fala, você é mago do caos, parece que é mago do caos, essa salada de fruta aí que você faz, isso é coisa do caos. Eu nem conhecia, vim descobrir
há pouco tempo, porque eu acho que é um trabalho do mago. Senão, para que ter conhecimento? Ficar repetindo receita pronta, para mim nunca fez sentido, mesmo antes de conhecer magia do caos. Então, dizer-se ocultista é se declarar livre, começando agora, para estudar e praticar toda a doutrina, extraindo de cada um aquilo que se mostra útil para o seu caminho individual. Muitas pessoas seguem isso, e isso é importante. O ocultismo em âmbito de Brasil tem a mesma riqueza de nossa culinária. São muitos pratos vindos de muitas regiões, com sabores diferentes, únicos e fascinantes, que dispomos para degustar. Escolher apenas um destes pratos e desprezar todos os outros é como ter a despensa cheia de comida e passar a vida comendo farinha com água. Então a gente tem uma riqueza enorme e vai ficar se limitando só ao conhecimento que vem de fora, sem falar, e aí eu sou um grande defensor das pessoas que produzem conteúdo ocultista, esotérico, magístico no Brasil. A gente valoriza muito o que vem de fora, mas tem muita gente aqui produzindo e que acaba deixando de produzir porque não tem retorno da comunidade. Afinal, a gente precisa ter retorno financeiro também. O cara precisa pagar conta, o cara demanda tempo, ele compra livro, o livro a gente paga com dinheiro, não paga com abraço, não paga com amor. O cara precisa de dinheiro para poder comprar o livro, poder estudar, precisa de tempo para poder praticar, e ele está se doando para a comunidade, e a comunidade muitas vezes não reconhece. Eu acho que a comunidade brasileira tem que reconhecer muito mais os seus produtores de conteúdo. Isso, quando eu falo, se estende ao Brasil todo, mas estou fazendo um recorte para a nossa comunidade. A gente precisa valorizar mais. Aí tem pessoas que pegam um conhecimento doido, aleatório, um conhecimento qualquer, de Wikipédia, faz vídeo e aí bomba e todo mundo segue. Quem realmente está ali ralando, buscando trazer um conteúdo bacana, um conteúdo interessante, acaba ficando no limbo, não consegue atingir seus objetivos. Por isso que quando eu posso, eu olho lá que tem realmente fundamento, o negócio é honesto, vou e apoio todos os projetos que eu puder apoiar. Aqui não sou rico, não sou milionário, sou trabalhador, sou batalhador como muitas pessoas, sou pai de família, mas eu faço questão de apoiar porque eu estou ganhando, estou motivando o meu colega de jornada a criar conteúdo. Porque é isso que é interessante, a gente fortalecer a nossa comunidade e o nosso projeto Conhecimento Oculto, ele tem essa finalidade de fortalecer a comunidade brasileira com conhecimento de qualidade, com informação de qualidade e responsabilidade acima de tudo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, obrigado por continuar acompanhando a nossa série. Estamos finalizando a parte teórica neste vídeo. Os próximos vídeos são só de práticas, só prática do Vias Ocultas. E ainda a gente tem a série Saia do Sofá em paralelo com outras práticas. Algumas podem coincidir, mas são visões totalmente diferentes, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar para o seu amigo. Continue motivando os produtores de conteúdo ocultista no Brasil. Valorizem, são os seus colegas de jornada, são as pessoas que te ajudam, que podem te ajudar, tá bom? Um forte abraço e luz na sua jornada.